Bem-vindos ao TraçaCast. Estamos aqui para te apresentar uma das maiores obras-primas da literatura americana, dessa vez com um romance de Ernest Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Meu nome é Lucas Klein, eu estou com Gabriel Aze, Opa, beleza, pessoal? Bernardo Klein, Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Nathan Lopes. Bom dia, pessoal. O livro dessa semana é o magnífico Por Quem os Sinos Dobram, um eterno clássico de Ernest Hemingway, que você já conhece bem depois das nossas edições em O Velho Mar e o Sol Também Se Levanta. Foi sobre a Guerra Civil Espanhola, onde o Hemingway esteve presente, fazendo contos e escrevendo para jornais onde ele trabalhava. E agora vamos a algumas perguntas para o nosso convidado e discutir um pouco sobre esse livro, para ir dando continuidade ao nosso podcast. Nossa primeira pergunta seria: o que você achou do livro? Na minha opinião, o livro é excelente. Claro que tem seus problemas, mas no geral é um ótimo livro. O jeito que o Hemingway descreve os personagens é incrível e a narrativa é muito boa. Com certeza é um livro que eu recomendo. Eu achei que o livro ele pena em algumas partes do Hemingway ser tão detalhista, mas eu acho que esse detalhe é o que transforma a obra numa coisa tão próxima da realidade. Quer dizer, ela já é próxima da realidade por causa da guerra, né? Mas os personagens são o que brilham mesmo nisso. Porém, eu acho que às vezes ele se demora muito em detalhes, e daí fica bem maçante a leitura. Mas vale muito a pena se dar o tempo para ler esse livro. A minha opinião é mais ou menos bem parecida com a do Nathan. Eu acho que os personagens, sim, são a magia do livro. As relações que são estabelecidas desde o começo do livro, todo esse progresso que teve na história. Mesmo sendo só 3 dias em 400 páginas, eu acho um livro muito bom, muito bem estruturado. Que nem foi já citado, é maçante, não é um livro muito fácil de se ler. Mas se tu tiver muito tempo, no caso a gente acabou lendo meio nas pressas, eu acho que é um livro que acaba sendo muito bom e recomendo pra muita gente. Assim, não é todo mundo que vai querer ler ele, mas é um livro realmente muito bom, uma história muito cativante. Eu gostei bastante do livro. Eu também acho que não é qualquer um que vai ler, porque tem bastante críticas, até pela maçância desse livro. Não sei se a palavra existe, mas. Só que, assim, como o, o Azi falou, ele é um livro que se destaca muito também na parte de como ele descreve os personagens, porque ele praticamente não descreve. Ele dá alguns pontos lá e cá no livro e tu tem que fazer ele na tua cabeça. Ele descreve bastante da situação onde eles se habitam, mas ele não. Ele é tipo um livro que desdém não, mas que não se aplica nos detalhes. Tu meio que tem que criar o teu personagem. Mas ele fala muito do psicológico das pessoas e ele fala muito do sofrimento que eles passam. Isso é algo muito marcante nas leituras que são feitas do Hemingway. Segunda pergunta, então. Se tivesse que citar a cena que mais marcou o livro pra você, qual seria? Cara, pra mim, a cena mais marcante desse livro seria a cena que a Pilar descreve do Ayuntamento. Cara, eu passei um tempo ali e... não sei, eu acho que o jeito que eu imaginei como seria a cena, eu acho que seria a pior coisa da guerra, aquilo. Porque as pessoas comuns se transformando em juízes e quem toma as decisões. Tá certo que eles estavam com raiva dos fascistas, mas é uma humanização das pessoas. É que além de fascistas, eles são pessoas como as próprias pessoas que estavam batendo com porretes neles. E sei lá, isso aí é uma das piores coisas que acontecem na guerra, porque a guerra ela é em tese ela, aliás, em suma, ela é não é, ela é entre as pessoas que estão ali, mas ela é entre as unidades, sabe? Ela não é entre os generais. Os generais quase nunca estão lá. E eu acho que isso foi uma face da guerra que o livro me mostrou que me deixou enojado, pra falar a verdade. A minha parte preferida do livro foi na verdade uma parte bem simples, não tirando o mérito, claro, de todas as coisas trágicas que aconteceram, várias mortes e sentimentos,
que o livro proporcionou, mas pra mim uma das foi a presença a minha parte favorita foi a presença marcante da teoria de iceberg, que foi ah, estabelecida pelo Hemingway em várias de suas obras. Bom, a gente sabe que o Robert é um professor de universidade de espanhol, né? E quando ele tem que se desfazer desse conhecimento dele na guerra por conta de um companheiro seu não saber o espanhol e ele ter que desenhar ao invés de escrever o plano da missão, bah, isso pra mim marcou bastante, porque, tipo, a gente sabe que pra ser um professor de universidade, o cara estudou muito a vida inteira sobre o assunto. E quando ele tem que deixar de utilizar os seus conhecimentos, o seu conhecimento maior, o que ajudaria muito ele na guerra, por conta de um companheiro de missão e tratar ele como igual, mesmo tendo essa questão, e ainda contém essa questão em vários países da desalfabetização, né, que não é alfabetizado, isso marcou bastante, não por se tratar, tipo, mostrando que a guerra também não se trata só de mortes, mas sim de pessoas e de sentimentos, sabe? Então, pra mim foi uma cena bem marcante. Eu queria falar que a minha cena mais marcante também foi a cena do ayuntamento. Pra ser bem sincero, a Pilar descrevendo aquela cena enquanto eles estão indo lá pro Sorda foi, sinceramente, marca bastante. Eu fiquei bastante chocado, realmente não tava esperando uma cena tão sangrenta e violenta. Cara, eu queria fazer uma reflexão, eu tava começando a pensar que as pessoas acabaram virando fascistas, se for parar pra pensar. Os fascistas em alguns lugares estavam torturando, estavam fazendo esse tipo de coisa. Isso é verdade, porque eles estão literalmente... Olha que tortura é isso, velho. Fazer as pessoas caminharem até um penhasco e se jogarem. Enquanto isso elas são chibateadas, perfuradas, até amassadas, dependendo da parte que elas estão na fila. Então acho que é um negócio para se parar pra pensar o que a guerra consegue fazer com as pessoas. Simples pessoas que querem viver esse cotidiano estavam lá espancando e violentando outras pessoas. A cena que mais marcou o livro pra mim é basicamente um spoiler, mas é as últimas cenas do livro mesmo, quando o Robert está sozinho depois de todo mundo ter fugido e do acidente de cavalo dele, que ele acaba quebrando a perna, que ele fica muito tempo conversando com ele mesmo, dizendo que ele não tem medo da morte e de que ele já tinha aceitado isso, e toda a luta dele de não desmaiar para pelo menos tentar levar algum oficial fascista com ele. Essa cena me passou muito, tipo, é assim que alguém estaria antes de morrer, e me fez gostar mais ainda do personagem. É bem pesado essa cena também, porque ele praticamente já aceita a morte, tudo que ele passou e tudo que ele quis construir com a Maria já foi por água abaixo, sabe? Então isso é Sim, a cena que algo ele realmente bem marcante. obriga ela a deixar ele é bem emocionante. Bom, então seguindo para o terceiro tópico, qual o seu personagem preferido do livro e por quê? Pra mim, a Maria é um dos personagens meus favoritos, porque em toda história de romance a gente vê uma mocinha, uma donzela querendo ser resgatada. Nesse livro e na maioria dos livros do Hemingway, a donzela é praticamente uma mulher desestruturada e à frente do seu tempo, né? Normalmente considerada promíscua para a época, por ter um corte de cabelo curto e, sei lá, ser beberrona, né? Beber bastante, falar porcarias, é uma mulher masculinizada. E nesse livro não é diferente, mas porém é mais por uma questão dela ter sofrido muito na guerra. Então ela é uma personagem com bastante cicatrizes e eu acho que isso no livro faz bastante reflexão pra gente pensar sobre o amor e sobre, tipo, a última faísca do amor e a última sensação que ele poderia sentir de amor nesse período de guerra. Ele tá se apegando aos sentimentos que ele tem e a Maria conforta isso suficientemente bem, sabe? Mesmo ela tendo sido muito agredida pela guerra, sabe? É uma mulher que sofreu muito. Então pra mim é a Maria. Na minha opinião, o personagem que mais me cativou, assim, eu diria que foi o Anselmo, porque
eu concordo muito do jeito que ele age, que ele é uma pessoa que não gosta de matar outros seres humanos, porém ele sabe que ele é preciso que ele mate alguém para fazer a diferença, e se for dada a ordem, ele vai fazer isso. E esse tipo de gente, eu acho que precisa ser muito maduro, assim, para mesmo não concordando com algo, se for uma ordem sua, realizar ela. E ele é um personagem que durante o livro eu gostava muito de todas as cenas que ele aparecia, então acho que é por isso. Eu acho que o meu personagem favorito seria o Anselmo também, porque além de ele estar toda hora se questionando e discutindo na própria cabeça sobre o que ele deve fazer, sobre se ele deve matar ou não, se ele... Não se ele deve matar ou não, mas que ele não quer matar, mas ele faria. Eu acho que ele é um personagem que cresce durante a narrativa, e não só isso, ele personifica o poema que deu o nome ao livro. Ele não se acha no direito de matar outro homem, porque todos os homens são partes de algo, de um todo. E eu acho que é por isso que ele é um personagem tão notável. Pra mim, a escolha de personagem favorito foi meio difícil. Eu alterei bastante no decorrer da narrativa, mas pra ser sincero, eu acho que minha personagem favorita é a Pilar. Porque, independente de tudo que aconteceu, ela sempre foi fiel a Pablo. E se for parar pra ler toda a história, antes do ajuntamento, ocorreu o episódio que eles tiveram que... Não lembro muito bem, que se era uma casa militar, onde eles tiveram que invadir, e teve aquela cena onde o Paulo mata os 4 que se renderam com pistola. E ela tem que segurar aquela pistola e aquela pessoa ficou muito marcada nela. Eu achei que ela foi uma personagem, assim, que... Ela é muito segura, que nem vocês falam, é uma mulher desconstruída, meio masculinizada, até porque é uma cena que ela canta Maria. E eu acho que ela é uma boa personagem, assim, ela deu bastante ritmo pra história, ela deixou ela um pouco mais interessante em algumas cenas de discussão. Acho que a presença dela foi bem impactante em todo o livro, assim, por isso que eu gostei dela. Eu gosto muito do jeito que o Hemingway descreve as mulheres no livro, porque na época deles elas tinham um total preconceito e, tipo, tinha várias a questão do machismo e, tipo, naquela época ele já gostava de fazer com que elas fossem desconstruídas no livro, né? Totalmente diferente da realidade. O que, na verdade, é o normal, entre aspas, de hoje, né? Porque toda mulher tem seu direito, mas na época era totalmente mal visto isso. Um ponto que eu queria falar com vocês é o filme e de como ele peca muito nesse sentido da construção da mulher. A Maria no filme, ela é totalmente aquelas mulheres que ficam gritando, sabe? Que esperam ser salvas e que não tem nenhuma atitude por si só. Ela é só um rosto bonito ali no meio do que tá acontecendo. Eu acho que isso que foi um ponto muito fraco do filme, cara. Na minha cabeça, eu veria uma mulher cheia de cicatrizes. Tipo, não uma mulher bonita, sabe? Mas uma mulher bela pelo conteúdo que ela carrega e até pela bagagem de guerra que ela tem, né? Quarto tópico. O que você achou que foi o ponto-chave do livro? Na minha opinião, o ponto-chave do livro foi... Acho que as mensagens que todo livro tem que passar para as pessoas, porque o livro, como um geral, ele é um livro muito bom. E ele é um livro que te faz pensar muito sobre a guerra. E é um argumento até que o Nathan já usou, que ele fala que na guerra eles pensam muito em números e pouco em pessoas. Esse pensamento é completamente desconstruído. Tipo, ele faz com que a gente veja pelo outro lado, veja pelo lado de quem tá guerreando mesmo. Por mais que a história tenha 3 dias, toda a pressão psicológica, tudo que acontece ali, tu consegue entender tudo aquilo por trás, e tu vê que como os generais estão um pouco se cagando pra isso, eles simplesmente estão vivendo a vida deles plena, enquanto tu vê toda aquela situação estressante que os soldados passam. Eu acho que o livro quer conscientizar as pessoas do como é a guerra. Eu concordo total, eu acho que ele tenta aproximar a gente da guerra. Ele é tão detalhista
que ele mostra pra gente o que realmente acontece. E de como aquelas pessoas que moram numa caverna, cara, elas estão fazendo aquilo ali por causa de um ideal. E ele transforma essas relações em algo mais importante do que o objetivo, que seria explodir a ponte, né? Pra mim, como foi dito também, é essa questão de o livro do Hemingway se tratar apenas de uma história, né? Do que aconteceu na Guerra Civil Espanhola. Uma guerra que durou de 17 de julho de 1936 a 1º de abril de 1939. Teve seus 3 anos de duração. Não foi uma guerra muito longa, mas foi uma guerra. E, tipo, se cada história de cada pessoa que morreu, né, fosse como se fosse tratada nos livros do Hemingway, como, por exemplo, Porque os Sinos Dobram, seria praticamente um romance, não uma guerra, né? Porque esse livro foi apenas uma história de toda a guerra e foi apenas uma explosão de uma ponte. Então, o que seria na frente lá, sabe? Os soldados lutando naquela barbárie, sabe? Isso é algo que me faz refletir bastante. É exatamente isso que eu acho que é o ponto marcante, a reflexão que o livro traz. E por se tratar da Guerra Civil Espanhola e pelo próprio Hemingway ter vários ideais e ter bastante carinho com o país e não ter papas na língua para falar a sua posição contra os fascistas quando ele escrevia para os contos nos jornais, eu acho isso bem marcante. Bom, o ponto-chave do livro pra mim foi quando eu percebi quando ficou claro pra mim que o que eles estavam fazendo era uma coisa muito pequena que não seria nem reconhecida por ninguém, por causa que era apenas uma pequena operação de explodir uma ponte comparado a um ataque a uma cidade que ia ter. E isso foi uma coisa que me deixou pensando bastante, porque todos os sacrifícios feitos para que essa missão fosse completada, ninguém vai lembrar disso. E vai ser simplesmente mais um número, igual o Nathan tinha falado. E isso foi o que o que mudou o livro pra mim, basicamente. Pois é, né, mano? Tipo, como eu tinha falado, é apenas uma parte da guerra que constitui ela toda, né? Tipo, a guerra não é movida por mortes, sim por pessoas. E as pessoas se sacrificando por um ideal e não sendo reconhecidas, tipo, tendo um nome perdido e apenas um nome é bem marcante, bem pesado. Como você descreveria a escrita de Ernest? Ao mesmo tempo eu não queria mais ler, porque ao mesmo tempo que tu tá tão intrigado com o que tá acontecendo, a escrita é tão pesada e tão detalhista que tu acaba ficando muito entediado no meio do livro. Isso aconteceu diversas vezes. Sério, é um episódio assim maravilhoso ler esse livro. Eu acho que é um livro que não se encaixa muito bem nos nossos tempos. Porque a gente tá num tempo agora muito rápido e dinâmico, e a escrita às vezes é muito parada, tanto que a gente tem 400 páginas para 3 dias, né? Mesmo nos nossos dias mais cheios, eu acho que a gente não ia conseguir escrever 400 páginas. E eu só acho que isso aí é um ponto negativo, que a escrita não é tão contemporânea aliás, ela não se encaixa muito direito nos nossos tempos. Mas ainda assim é um livro que é importante a gente ler e entender a mensagem. Porque o significado ainda é muito, mas muito relevante. Bom, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? Realmente é uma escrita complicada. Muitas vezes eu me peguei relendo páginas inteiras que eu percebi que eu acabei lendo meio no automático e não consegui pegar o que estava escrito. Daí eu tive que voltar para ler de novo. Foi o que fez minha leitura demorar ainda mais. E realmente, na minha opinião, isso é um livro bem complicado, o tipo de escrita que ele tem.
E realmente recomendo assim pessoas lerem só quem realmente gosta desse tipo de escrita mesmo, assim. Bom, eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu também discordo um pouco. Tipo, eu acho realmente as escritas do Hemingway muito pesadas, muito mesmo. Eu tô lendo agora também O Sol Também Se Levanta, que foi o primeiro livro, então, de um Hemingway mais de início de sua carreira, né? E, tipo, eu acho que esse, esse, esse tom pesado da escrita dele, esse cheio de detalhes, que às vezes até se torna cansativo e de fato se torna, é algo marcante, tipo, próprio da parte biográfica do próprio Hemingway, né? Porque por ele se focar tanto nos detalhes e não fazer questão de esconder isso, mostra realmente que ele tava lá, sabe? E como se fosse uma parte do cotidiano dele. Como se ele quisesse passar pra gente como a gente tivesse, sei lá, indo pra padaria no Rio Grande do Sul, que não é todo mundo que entenderia. Ah, eu levantei às 6 da manhã, tomei um mate quente, fui pra padaria, comprei um cacetinho e comi uma bergamota. A pessoa teria que, nossa, abrir o Google e pesquisar todas essas coisas. E é praticamente isso que o Hemingway quer que a gente faça, porque ele quer que a gente saiba como é que é o cotidiano de alguém que esteve na guerra, sabe? Que esses detalhes é o que tornam da história único. E eu realmente acho isso marcante e acho que quem se importa bastante com a história e provavelmente vai reler páginas dela para poder entender o que seria uma bergamota ou sei lá, o que seria de onde viria essa paixão pela Maria, ou sei lá, pelas mortes que aconteceram. Eu acho que isso é bem marcante e eu acho que vale a pena ser lido. Pra complementar um pouco o que tu disse, só pra dar um adendo mesmo. Acho que ele é um livro muito pesado, mas quem quer mesmo entrar de cabeça nesse livro, se tu for uma pessoa que consegue ler páginas e páginas de um livro, onde o cara praticamente só vai ficar pensando durante essas páginas, eu acho que tu deveria sim ler esse livro. Ele é, por mais que seja maçante, se tu entrar de cabeça, a história é extremamente interessante. É um livro muito bem estruturado, eu acho que vale a pena. Eu acho não só as pessoas que querem entrar de cabeça, porque a gente caiu de paraquedas aqui, né? A gente foi num livro designado pela professora e a gente gostou muito, mano. Eu acho que, tipo, não é de cair de cabeça, mas eu acho que quem tem o mínimo de vontade de apreciar uma boa história, eu acho que vai agregar muito pra vida e vai gostar muito desse livro. Eu concordo total com o que tu disse, cara. Eu acho que é um livro que ele é importante da gente conhecer porque ele dá uma noção totalmente diferente de uma coisa que não é do nosso cotidiano. A gente não teria essa experiência se não fosse por esse trabalho. Essa experiência de estar próximo da guerra, de entender o que se passa, o que acontece. A gente tanto estuda sobre isso, mas a gente não tem um entendimento sobre isso. A gente não tava lá, a gente não conheceu gente que tava lá. Eu acho que nisso ele é muito relevante. Cara, sinceramente, eu acho que é algo muito a se pensar, porque pensa nas pessoas da época que tinham que ler esse livro. Pensa no quão pesado pode ter sido pra elas, assim. Pelo menos as pessoas civis na época. Porque participar da guerra deve ser uma cena bem chocante, sinceramente. Eu acho que tu tem uma desconstrução e construção pessoal lá dentro enorme. E é uma pressão psicológica das grandes. Eu acho que quando esse livro pode ter sido publicado, imagina o impacto social que isso deve ter causado. Certo. Próximo tópico, então. Na opinião de vocês, qual foi a mensagem que o livro queria passar para as pessoas na época? Eu acho que foi a aproximação da guerra mesmo. É que as pessoas tinham acabado de viver uma crise nos Estados Unidos, pelo menos. Viver a crise de 29, agora estava experimentando essa guerra e ia ver a Segunda Guerra Mundial. Então tu estava num período ali muito abalado em que essas coisas estavam acontecendo e estava tudo muito próximo. E eu acho que foi muito relevante na época e mudou o jeito que as pessoas conseguiam enxergar o que era isso que estava acontecendo lá na Europa. Certo. Pra mim, eu acho que até o próprio título fala, né? Eu vou até ler o poema
que de onde veio Por que os Sinos Dobram, que foi o poema de John Donne, sei lá, que seria assim: nenhum homem é uma ilha, isolada em si mesmo. Todos são parte de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse um solar de teus amigos, ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano, e por isso não perguntes que por quem se nos dobram, eles dobram por ti. Eu acho que é exatamente isso que ele quer dizer, sabe? Porque nenhum homem é uma ilha isolado em si mesmo. Tipo, nesse livro ele se mistura com um monte de gente e ele tem vários sentimentos por várias pessoas. Ele cria amizade, ele cria laços com pessoas. Então, tipo, nenhuma pessoa tá sozinha. E numa guerra ela nunca tá sozinha, porque são várias pessoas lutando pelo mesmo ideal. E todos são parte de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa ficará diminuída. Se uma pequena parte da Europa no mapa sumisse, todo mundo ia ficar chocado e todo mundo ia ficar, meu Deus, o que aconteceu? É exatamente essa percepção que o Hemingway quer trazer pra nós. Se uma pessoa morre na guerra, é menos um ponto pra esse time, não, mas pra esse lado, porque a família dele vai sofrer e todas as pessoas que ele criou laços nessa guerra, mesmo tendo caído de paraquedas nesse sentimento, vão sofrer, sabe? E isso acontece muitas vezes à medida do livro. Esse livro também mostra que a guerra não é movida por números, ela é movida por pessoas, por sentimentos, e tipo, isso é muito nítido nas escritas do Hemingway também, tipo, ele faz questão de deixar óbvio que assim, ó, além da guerra, existe o amor, e nesse amor é tipo marcante, porque talvez seja o último amor que tu vai sentir na vida, talvez seja o último amigo que tu faça na vida, e eu acho que isso é bem marcante, então não me perguntes por que eles nos dobram, eles dobram por ti, sabe? Falou muito bem agora. Eu só queria fazer um adendo. Tem muita gente que não entende o que significa mesmo os sinos dobrarem, mas é uma prática que as pessoas, pelo menos na América, faziam quando alguém morria. Eles tocavam o sino em badaladas lentas e espaçadas. É isso que significa os sinos dobrarem, então. Não faz sentido a gente perguntar por quem esses sinos estão dobrando. Porque a gente tem que saber que é pela gente. Na minha opinião, acho que o que ele queria mostrar a realidade para as pessoas, né? Mostrar, claro que fazendo críticas, mas realmente mostrando a realidade de como era a guerra. A partir da experiência que ele teve, como ele trabalhou na guerra. Ele trabalhou como Mensageiro, alguma coisa assim. um negocinho, ele foi meio que escritor e ele cobriu a guerra também para um jornal, acho. Acredito. Então, seguindo pro próximo tópico, você leria mais algum livro dele? Bom, eu já tô lendo, né, porque se nos dobram porque se nos dobram ali, mas eu já tô lendo O Sol Também Se Levanta e provavelmente eu leria com muita vontade o Velho e o Mar, que dizem que é uma obra muito fantástica, uma novela, né, muito fantástica e repleta de sentimentos e que é bem marcante, além de ser uma leitura bem simples, pelo que eu vi, umas 200 e poucas páginas, acredito eu. Mas, assim, eu tô lendo O Sol Também Se Levanta e eu tô adorando, sendo um livro totalmente maçante por conta de representar o cotidiano de alguém que tá morando em Paris e falar muitas palavras e muitas expressões francesas e falar de bares e de lugares que qualquer um rio-grandense normal não conheceria, mas uma pessoa, um francês que teria, sei lá, um mês de vida na França entenderia. Eu acho que é bem complicado, eu tô fazendo várias anotações e eu acho um livro excelente. Por ser ainda o primeiro livro do Hemingway, eu acho excelente. E, tipo, sim, eu leria toda a obra dele, acredito. Eu acho que o que eu menos tenho vontade de ler é Adeus das Armas, mas mesmo assim eu
leria? Bom, eu com certeza leria outros livros também. Até mesmo quando tivesse tempo, com calma, gostaria de reler Por Quem os Sinos Dobram, com mais calma, prestando mais atenção. O Hemingway foi um autor que me deixou muito interessado no jeito que ele descreve as coisas e tudo mais, então com certeza gostaria de reler um livro dele. Eu tenho vontade de ler O Sol Também Se Levanta. Eu acho que parece ser realmente um livro interessante e que me cativaria. E eu acho que depois disso eu vou procurar ele pra ler. Eu prefiro alguma literatura um pouco mais rápida. Acabou que ficou meio entediante demais e acabou fazendo com que ao longo do tempo eu perdesse interesse pela história, mesmo não sendo muito boa. Então acho que O Velho e o Mar seria um livro que eu gostaria de procurar da Hemingway. Até porque eu queria ter uma analogia com ele mais no final da sua vida, já que é um livro que é mais pro final da vida dele. E eu acho que seria um livro bem interessante de se ler. Até conversei com pessoas que tiveram que ler ele pra fazer o trabalho. E eu acho que realmente foi um livro que vale a pena ser lido. Vocês notaram alguma personalidade do Hemingway nos personagens? Ele sempre se bota como personagem principal, tanto Se vocês pensarem aqui, o nome Robert tem a mesma quantidade de letras que Ernest. Termina com T. Meu Deus. Eu O acho cara que- gostava muito de ser representado. Jacob também, mano, que é o protagonista Por O Sol Também Se Levanta. Viu só? Eu acho que naquele filme lá que a gente assistiu, acho que é Meia-Noite em Paris, que o Hemingway fala sobre o amar e sentir a morte se afastar. Ele fala isso no livro como o Robert. E eu achei isso muito, muito genial, que eles conseguiram botar no filme uma... Ele fala no livro, eu não lembro dessa Exatamente, parte. fala. Mas ele tá personificando o Robert como o Hemingway. Na verdade, que era como o próprio escritor se enxergava, né? Sim. Bom, eu até queria ver esse filme de novo, porque agora, depois desses trabalhos, E ver com outros olhos, né? a gente, conheceu tantas coisas incríveis, mano, que a gente até compreende por a vontade do protagonista do filme querer viver naquela época, sabe? Porque dá um gostinho, dá uma vontade de perguntar pro Hemingway, cara, como é que teve o desfecho, o que realmente aconteceu? Mas a gente já sabe a resposta, né? A gente já sabe o que ele iria responder. Já sabe que, vê na nossa cabeça, o que a gente quiser vai ser, sabe? E, eu acho muito interessante essa perspectiva que o próprio filme traz do Meia-Noite em Paris, do Hemingway, um bigodudo no bar, porque é exatamente o que ele era, né? E, sei lá, eu tenho muita vontade de ver de novo só pra sentir, um pouquinho mais perto do Hemingway, sabe? Porque dá muita vontade de, ter uma conversa num café com ele, sei lá. Concordo. Cara, eu acho que ele foi uma pessoa muito influente na época dele e realmente deve ser muito legal trocar uma conversa. Que nem o Klein disse, dá vontade de chegar nele e perguntar: o que tu imaginava pro desfecho do teu livro? Depois de toda aquela cena onde morreram muitos personagens, onde não deixa claro, mas mesmo assim deixa claro o final, onde cada um tem a interpretação livre. Eu queria saber o que ele ia falar, porque que ele acha o final daquele livro, sabe? Pois bem, tanto o poema quanto o livro foram inspirações para as músicas. A mais conhecida sendo a música From Home the Bell Tolls, da banda de thrash metal do Metallica. A banda australiana Bee Gees também utilizou o nome do poema. O nosso querido Raul Seixas também deixou sua marca com sua música Por Que os Sinos Dobram. Mas a banda Metallica fez uma música focada mais na parte da guerra, enquanto o Raul resolveu abordar a coragem e a união dos homens. Mas tantos as músicas foram inspirações por conta desse livro e valem a pena serem mencionadas tanto por terem sua própria percepção de acordo com cada artista, né? Bom, mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Porque eu acho que o nosso trabalho ficou realmente bem completo. O que vocês acharam das músicas em si? Eu gosto bastante da música do Metallica. Eu acho bem, pesada, porque
eu acho que é realmente o que eles querem passar, porque é a situação que ele tá, né? Como se, tipo, ele já tivesse aceitado a morte, ele tá ali, vou levar mais um, sabe? Ah, e esse clima pesado da guitarra e dos solos é o que pesa bastante. Cara, vamos falar a verdade. Eu não odiei a música do Metallica. Pra ser bem sincero, é uma batida repetitiva. Me lembrou um pouco o livro, pra ser bem sincero. Mas eu achei uma batida meio repetitiva. Ela tem um, sei lá. Eu não faço meu estilo também, eu não gosto muito de música thrash metal. Mas eu acho que a do Raul Seixas é uma música bem boa, assim, bem bonita, na verdade. Tanto porque a mensagem que ela tenta passar é bem diferente da do Metallica. E sobre Bee Gees, eu acho que foi pesquisado e a gente descobriu que eles botaram porque os sinos dobram no nome da música, porque era pra complementar o álbum. Literalmente, eles só botaram um nome, porque tava fazendo sucesso. Bah, pegar carona, né? Aham, exatamente. Eu sou muito fã da banda Metallica, então a música eu já tinha ouvido várias vezes, mesmo antes de ter lido o livro, mas saber de onde veio a inspiração, né, do livro e do poema me fez gostar ainda mais da música e deu meio que um novo significado para ela. Eu não gostei nem um pouco do Bee Gees, não é um tipo de música que eu gosto, e a do Raul foi muito boa, na minha opinião. Gostei muito da mensagem da música e de como o Raul canta. Cara, eu acho que o For Whom the Bell Tolls do Metallica é muito diferente do For Whom the Bell Tolls do Hemingway. Porque na música do Metallica eles estão endeusando uma coisa que era muito... É muito fútil se tu parar pra pensar na magnitude do livro. Eles estão endeusando o que aconteceu com o El Sordo. E quando na verdade o livro é muito mais que aquilo. E a mensagem que ele tinha que passar é muito maior, sabe? Eu acho que a música do Raul Seixas interpreta muito melhor isso. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais. Ficamos por aí com essa obra magnífica do Ernest Miller Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Nos vemos por aí. Uma boa quarentena para todo mundo. Fiquem em Boa casa, quarentena fiquem aí, em casa. pessoal. Até mais. Até mais, Até. gurizada. Valeu. O amor é a coisa mais triste